Então, olha só. Ó, aquela aula que eu fiz para vocês, eu falei um pouquinho para vocês sobre o conceito de ecologia. Não sei se você está enxergando aí. Tá enxergando? Tá? Tô enxergando. Eu mostrei, falei com vocês sobre o conceito de ecologia, certo? Falei o que é ecologia, né? Que é o estudo das relações entre os seres vivos e a natureza, né? O ambiente em que eles vivem, né? A lei sobre o significado de eco, que vem de oikos, né? Que significa casa, e logos, vem de logia, vem de estudo, né? Então, estudo do ambiente em que os seres vivos existem, habitam, né? E a relação que eles estabelecem com o ambiente em que eles vivem, certo? Então, o que é ecologia? O que a ecologia vai falar, na verdade, né? A ecologia vai falar sobre, como a gente falou, sobre os seres vivos e o lugar onde eles habitam, o lugar que eles vivem, né? O que eles se alimentam, com quem que eles disputam abrigo e alimento, a quem serve de alimento, né? Quem é que eles, na verdade, quem é que eles vão alimentar? Quem vai se alimentar deles? Ou do que eles vão se alimentar? E como esse ambiente afeta essa espécie, que tipo de relação, que dificuldades essa espécie enfrenta convivendo nesse ambiente, né? Que relações que essas espécies têm com outros seres vivos que existem também naquele ambiente em que ela vive, certo? Então, é uma ciência, é um estudo, como o próprio nome já diz, zoologia vem de estudo, é uma ciência que estuda as relações que esses seres tem entre eles, né, uns seres com os outros e esses seres vivos com esses fatores ambientais. E que fatores ambientais seriam esses, Israel? Você poderia me dizer? O que você acha que são esses fatores ambientais que esses seres vivos estão ali se relacionando? Tenta me dizer o que você entende sobre fatores ambientais. O que você entende? E aí? Fala aí pra mim. É, Pode falar. O que são esses fatores ambientais? Ele está dizendo, a ecologia estuda as relações que esses seres vivos estabelecem entre eles, né? Como esses animais se relacionam. Que animais eu estou falando? Todos os animais que você conhece, né? Eles estão se relacionando entre si. E esses animais também precisam desses fatores ambientais, desses elementos ambientais. Quando eu falo elementos ambientais, fatores ambientais, eu estou falando de quê? Estou fazendo essa pergunta só para ter uma noção do que você entende, né? Se você realmente está entendendo o que eu estou falando. das plantas? Oi? Das plantas? As plantas são seres vivos? São. São ou não são? São. E são, né? As plantas não É. respiram, as plantas não se alimentam, as plantas não fazem fotossíntese. Você não já estudou isso já? As plantas são Ah, vivas, são seres vivos também, né? Elas também respiram, elas também se alimentam, certo? Elas também se reproduzem, certo? Elas também possuem células. Você não já estudou que para ser considerado como ser vivo é necessária a presença de célula? Você sabe que é uma célula, né, Israel? Ou não? ah, eu tô esquecido. Esqueceu? Aham. Não se preocupe não, que a gente vai relembrar de novo. Lá para frente a gente vai rever o conceito de célula, tá? Então, que fatores ambientais são esses? Por exemplo, imagine que o peixe está lá no mar. Ele se relaciona, eu vou falar assim, os peixes se relacionam com os fatores ambientais. Que fatores ambientais seriam esses fatores lá para os peixes, no caso? Um exemplo. Que fatores ambientais seriam esses? Que eu vou chamar, na verdade, Israel, de fatores não vivos, de elementos não vivos, certo? Se eu falo que não é vivo, me dá um exemplo do que é não vivo. Que não é vivo. Ou seja, que não tem vida. Que é justamente isso, né? O conceito de fatores ambientais.
E aí? Me dá um exemplo de algo que não é vivo. Uma pedra não é Uma, vivo. uma pedra. O que mais? Deixa eu ver. Um pedaço de madeira. Também. O que mais? Um pedaço de ferro. Como? Ferro. Também. O que mais? Mas o que que tem ali no mar, no caso dos peixes, como no exemplo que eu dei para você, que eu poderia dizer que são fatores não vivos? E aí? Será que a água é um fator não vivo? Eu não Sim, sei. né? A água é viva ou não é? Ou é viva ou não é viva? Eu acho que não. Não é, certo? O que mais? As rochas que tem ali dentro daquele mar, talvez. Será? Você já falou, né? As Isso. pedras também. Todos os elementos que a gente pode encontrar na natureza, ali naquele fundo do mar, por exemplo, que você pode olhar e dizer não tem vida, por exemplo, o que não é ser vivo, você vai dizer que são elementos da natureza, por exemplo, a temperatura, o ar, o vento, que mais? As rochas, o solo, a água, tudo que você encontra de elementos ali da natureza, você pode dizer que são elementos não vivos. Deixa eu te dar um exemplo aqui, deixa eu te mostrar aqui uma foto. Peraí, para você entender melhor. O que a gente chama de fatores abióticos. Olha aqui. Deixa eu ver se abre aqui. Fatores bióticos, que é a mesma coisa que a gente pode dizer, né? São fatores vivos. Bio vem de vida. Então, quando a gente fala fatores bióticos, a gente diz que são fatores vivos, né? Ou seja, o que é um fator biótico? A gente está falando dos seres vivos, né? Tudo que é vivo a gente chama de biótico. E abiótico tem esse prefixo aqui, né? Que é essa letra A aqui no início, que quer dizer, na verdade, é um prefixo que a gente diz que é um prefixo de negação. Quer dizer que aquilo que não é vivo, tem o A na frente do biótico, mas ele não é um elemento que não é vivo, tá? Deixa eu fechar aqui. Então, aqui, nesse exemplo aqui dessa foto, ó, componentes abióticos, ó, o sol, ele não é vivo. O que mais? Os nutrientes que você encontra ali naquele ambiente, que as plantas utilizam, os seres vivos microscópicos, os animais que estão ali ingerindo a água, certo? O que mais? O solo, a terra, o ar, tudo. A temperatura, as condições ambientais também são fatores abióticos, não tem vida. Os ciclos, água, gases e minerais, todos são elementos não vivos. E os elementos vivos, tudo que tem vida, ó, plantas que são chamados de produtores porque elas fazem o processo que a gente conhece como fotossíntese, lembra? Elas absorvem a energia do sol e produzem o alimento, elas crescem, se reproduzem, morrem também como os seres que a gente conhece, como nós. São componentes bióticos, tá? Todos os decompositores, todos os consumidores, herbívoros, carnívoros, nós também somos carnívoros, onívoros, né? Então a gente também é um ser vivo, nós também somos seres vivos, certo? Então todos esses componentes aqui desse lado são componentes vivos, beleza? Deu para entender mais ou menos? Olha aqui. Componentes bióticos, fatores bióticos, e aqui ao redor você tem elementos que os animais precisam para sobreviver: a água, os nutrientes que tem aqui nessa água, o oxigênio que tem aqui dentro que eles utilizam para respirar, certo? Os elementos aqui que fazem parte aqui, ó, do solo também aqui, do fundo do mar também eles utilizam ali, precisam também para sobreviver, certo? Todos são elementos abióticos, beleza? Deu para entender isso aí?
Deu. Tá bem enferrujadinha, mas vamos lá. Então, olha aqui, né? A quem serve de alimento e o que mais. E aqui, não lembro nem por que eu botei essa foto aqui. A gente está vendo aqui, na verdade, isso aqui é consequência da ação humana, né? Sobre a natureza, jogando, na verdade, resíduos aqui. Resíduos que são prejudiciais para a existência desses seres vivos aqui na natureza. Alterando aqui o equilíbrio desse meio ambiente, jogando lixo, desmatando, fazendo queimadas, e tudo isso tudo aqui é prejudicial para a existência da vida, certo? Eu não lembro por que eu pus essa foto aqui, mas enfim. Isso tudo aqui é prejudicial para esse conceito aqui que a gente trabalha. Atrapalha a relação que existe entre os seres vivos e os fatores ambientais. Estraga esse equilíbrio aqui. A ação humana acaba por fazer com que essa relação acabe por não existir, né? Por prejudicar essa relação que existe entre os animais e os seres e os fatores que são ambientais, certo? Então aqui falei também sobre o conceito de biosfera. O que é biosfera, né? Espera ainda. Aqui. Então, assim, no início da existência do planeta Terra, acreditava-se que não existia água em estado líquido por conta das altas temperaturas. Eu não sei se você já chegou a estudar a questão do surgimento do nosso planeta, o surgimento do universo. A gente sabe que é relatado, né, que no início da existência, a Terra ela não começou existindo vida, né? Ela começou com a presença de muitos gases na atmosfera, começou com uma temperatura muito elevada e impossibilitava a existência da própria vida, como a gente existe, como a gente sabe que existe hoje, né? Então a Terra ela foi se resfriando gradativamente até que formas de vida foram surgindo, formas de vidas primitivas foram surgindo e essas formas de vidas foram evoluindo ao longo do tempo e formando seres mais complexos ao longo desse tempo, ao longo dessa evolução do próprio planeta, certo? Outros elementos foram incrementados, acrescentados na nossa atmosfera, certo? E a formação também do ambiente aquático, que foi uma consequência também desse processo de resfriamento, né? Ocorreu a condensação dessa água aqui, evaporação, ou na verdade a formação dessa água e a formação desses rios, esses lagos, esses mares, né? Os primeiros lagos e mares da Terra, para que ocorresse a formação da vida como a gente existe hoje, como a gente tem conhecimento hoje, né? Deixa eu esconder isso aqui. Então, quando o planeta foi sendo resfriado, com o tempo a água líquida foi se acumulando nas depressões da crosta, como você está vendo aqui, originando os primeiros lagos e mares da Terra. Né? E com o aparecimento dos seres, passou a existir um novo componente, que são os seres vivos, que existem graças também à presença da água e à presença do oxigênio da atmosfera, né? Possibilitou a existência da vida, certo? Então, o que a gente chama de biosfera, na verdade, o conceito de biosfera é o conceito que a gente entende como todos os ambientes, todos os ecossistemas que conhecemos, né, que existem no nosso planeta, em que há a existência de vida, né, em todos os locais que são habitados por seres vivos. E são três ambientes que a gente conhece aqui, né, o que a gente chama de hidrosfera, que são os ambientes aquáticos, né, a litosfera, que são a parte que é a parte sólida do planeta, né, que a gente chama de litosfera, e a atmosfera, que é a parte aqui aérea, né, a parte do ar aqui, em que também há existência de vida, né? Tem existência de gases, também tem seres vivos também, né? Tem os seres que voam e tudo mais. Certo? Belezinha? Deu para entender aí? Deu. Então, a extensão da biosfera, né? Qual seria o tamanho que mensurar aqui essa biosfera? Ela seria, na verdade, aqui a região onde existem seres vivos, que vai da parte mais baixa, né? Aqui ao nível do mar, ou até a parte aqui inferior, até o fundo dos oceanos aqui, que a gente diz, ó, vai desde as profundezas do oceano até a parte mais alta,
certo? O limite, ele fala assim, o limite superior da biosfera, que ele diz aqui que vai até cerca de 5.000, vai até mais aqui, 7.000 metros de altura, o nível máximo acima do nível do mar, certo? E abaixo do nível do mar, que é esse nível aqui, tá? Que é o limite inferior, que é abaixo aqui, também existe, tem formas de vida também aqui, tá? Deu para entender isso aí? Deu para entender? Deu. Ok. Então, a biosfera, como a gente sabe, eu já falei para vocês que é a parte que constitui a vida, que existe vida, onde há formas de vida no nosso planeta, é formada por milhões, né, de espécies, de tipos de seres vivos aqui, né? Então, essas diferentes espécies aqui distribuem-se em grupos de indivíduos que a gente chama de populações, né? A gente tem uma organização, nível de organização dos seres vivos que a gente tem, vai desde o átomo, que vai formando aqui um grupo de átomos, formando moléculas, que formam organelas, que formam células, tecidos, órgãos, sistemas, e cada sistema, um grupo de sistemas, forma um organismo, que é o indivíduo, um ser vivo, e esse conjunto de seres dessa mesma espécie que a gente chama de população. Quando você tem um agrupamento de vários um agrupamento, na verdade, de vários grupos, são vários grupos unidos, certo? Cada grupo da mesma espécie, quando eles se reúnem, estão reunidos, a gente tem uma comunidade. E um conjunto de comunidades, a gente tem um ecossistema. E, sucessivamente, o conjunto total aqui de todos os ecossistemas que a gente conhece no nosso planeta, a gente chama de biosfera, certo? Então, população, o conceito que a gente dá, a gente chama de população, é o conjunto de seres da mesma espécie, né, que vivem em determinada região, determinada área geográfica. E a comunidade é um conjunto dessas populações. Você tem uma comunidade, por exemplo, a população de lobos, população de plantas, de árvores, de coelhos, de cobras, enfim, quando vários tipos de espécies ali convivem, seus agrupamentos ali dentro de do mesmo espaço, você tem uma comunidade, certo? Deu para entender isso? Então, aqui você tem um exemplo de um ecossistema e você tem dois conceitos aqui, que é o chamado de biótopo, que é o conjunto de todas as condições, todas as características que você encontra ali dentro daquele ambiente, dentro daquele ecossistema, que são a energia do sol, a temperatura, as rochas, todos os componentes e todas as interações que existem ali entre esses seres vivos, que a gente chama ali de a gente tem ali, na verdade, presente naquele ecossistema, e a comunidade, que são os outros seres vivos, os diversos agrupamentos de seres vivos que tem ali dentro daquele ecossistema. Então, você tem os elementos que os seres vivos utilizam para a sua sobrevivência e os próprios seres vivos, né? Então, os seres vivos estão convivendo ali naquele ambiente, não tem só ser vivo, tem ser vivo e tem os seres não vivos também, os fatores abióticos que a gente viu anteriormente, né? Que são todos os elementos que esses seres vivos precisam para sobreviver, certo? E aqui ele dá exemplos como energia solar, as plantas absorvem a energia solar para fazer a fotossíntese, temperatura, a manutenção de uma temperatura local que é importante para a sobrevivência desses seres, né? Que estão adaptados ali a uma determinada temperatura, as rochas, os cascalhos, a areia, o vento, tudo isso são elementos que existem naquele ecossistema que são importantes para a existência daqueles seres que estão ali convivendo, certo? Belezinha? E o que seria um habitat, um nicho ecológico, né? O habitat seria o local exato ali, um determinado espaço em que aqueles seres estão ocupando naquele ecossistema. É o que a gente chama de habitat, né? Um determinado local onde você encontra, é o que a gente chama de endereço, o local onde aquelas espécies estão, o tipo de ambiente em que aquelas espécies estão inseridas, onde elas estão adaptadas a viver ali, a gente chama de habitat, né? Por exemplo, o habitat natural de um peixe, por exemplo, um peixe marinho a gente encontra nos mares, né? Seria o habitat deles, certo? Já não seria o dos leões, por exemplo. Ele tem um local específico onde ele está adaptado a viver.
Já o nicho ecológico é um outro conceito diferente que a gente falou, que seria qual o tipo de função que aquele ser executa ali naquele ambiente, né? Qual o papel dele naquele ambiente, né? O que, que ele faz ali naquele ambiente? Que tipo de ação, de interação ele tem ali dentro daquele ecossistema, né? Qual o papel ecológico dele? Qual a função que ele tem? O que, que ele faz ali dentro, né? Quais são as atividades que ele realiza? Qual o papel que a espécie desempenha nesse ecossistema? Isso a gente chama de nicho ecológico, certo? Beleza? Então, existe uma diferença entre o conceito de habitat e de nicho ecológico, tá? O habitat seria o local, o endereço em que ele é encontrado, e o nicho seria o papel que ele desempenha ali dentro, né? Beleza? Então, aqui um exemplo, né? Então, aqui você está vendo aqui pela foto que o habitat é o local onde uma espécie vive. Por exemplo, o habitat da formiga, olha aqui, pode ser o mesmo que o louva-a-Deus. Eles vivem no mesmo local, ó. Eles estão no mesmo ambiente, estão ali convivendo um do lado do outro, certo? Mas o nicho ecológico que eles desempenham, o papel que eles desempenham, é completamente diferente. O que seria isso, né? Que tipo de vegetação que ele se alimenta? Quais são os alimentos e nutrientes que ele precisa, né? Que tipo de temperatura e umidade que ele precisa para sobreviver? Quais as condições que ele precisa? Podem não ser as mesmas que a formiga precisa, né? Então, o nicho, eles podem conviver no mesmo habitat, mas o nicho, a função que eles desempenham é um pouco diferente, certo? Belezinha? Então, o nicho representa as interações de determinada espécie com as condições e os recursos necessários para cumprir seu modo de vida. É definido como o hipervolume, onde o N dimensional, que ele fala aqui, onde N é o número de dimensões que o constitui, e cada dimensão representa um aspecto do modo de vida da espécie. Todos os animais da imagem possuem o mesmo habitat, que é o mesmo local, eles estão ocupando aqui o mesmo espaço, porém, cada um tem sua função. Cada um faz seu trabalho diferente ali dentro, pois interagem de modo diferente com esse ambiente, certo? Deu para entender esse conceito? Então, ele diz aqui, ó, organismos da mesma espécie podem apresentar o mesmo nicho, o mesmo habitat, e organismos de espécies diferentes podem apresentar o mesmo habitat, mas não podem apresentar o mesmo nicho, certo? Deu para entender isso aí, Israel? Um pouco. Um pouco? Espera aí. Bora lá. Seguindo aqui o conceito, a gente vai falar um pouquinho agora sobre cadeia alimentar. O que seria essa cadeia alimentar? Esses seres vivos que estão convivendo aqui dentro desse ecossistema, dentro desse ambiente aqui, eles precisam se alimentar, né? E a gente sabe que dentro desse ambiente natural aqui, os animais, uns podem servir de alimentos para outros, certo? Então, o que a gente chama de cadeia alimentar é o que a gente vai falar sobre fluxo de energia. A energia está saindo de um lugar. O que é energia? São os nutrientes, né? O que a gente precisa para se alimentar, que a gente chama de energia, certo? Então, vamos falar um pouco sobre o fluxo de energia. Nem percebi que você estava aí. Agora que eu tô vendo. Ok, beleza. Então, vamos voltar aqui. Então, o que é o fluxo de energia, né? Então, a gente diz que o fluxo de energia é de onde a energia sai para onde ela vai, né? De onde esses nutrientes vão para onde vão. Quem vai se alimentar do que na natureza, certo? Para você entender. Então, a gente diz que tudo, na verdade, começa a partir de um produtor. Por exemplo, por que a gente chama de produtor? Porque é aquele que produz seu próprio alimento. Quem produz seu próprio alimento a gente chama de produtor porque realiza um processo que a gente conhece como fotossíntese. Lembra disso? O que as plantas fazem para ser chamadas de seres fotossintetizantes, né? Para serem chamados assim. Elas realizam o processo de fotossíntese. O que é a fotossíntese? Se não a produção de energia para a própria célula ou para a própria planta, para o próprio ser, né? Diferente da gente, a gente não realiza fotossíntese, né?
E o que é esse processo? Você se lembra disso, Israel? Você sabe me dizer o que é? Do quê? A Do quê? fotossíntese? Fotossíntese? Uhum. Sabe me dizer o que é? Eu tomei aula sobre isso com o professor Tiago. E aí, Mas, você lembra o que foi que ele falou? não, não lembro muito não. Olha só, o processo de fotossíntese é o seguinte: a planta ela é chamada de produtora porque ela produz o seu próprio alimento. Ela produz através da fotossíntese, como eu falei, porque ela absorve a energia solar, certo? Absorve ali, as suas raízes estão ali fixadas ali naquela terra, absorvendo nutrientes ali daquele solo, certo? Estão absorvendo também o quê? A água que está aqui, quando você rega aqui essa plantinha, a água que está ali naquele solo, ela também absorve aqui através das suas raízes, levando para a sua planta, levando para as suas folhas, certo? Que é o que ela utiliza para o seu processo de crescimento, para a produção da sua energia. Então, ela absorve a energia do sol, certo? A energia luminosa do sol e produz a energia tanto para o crescimento dela, que ela utiliza essa energia para o crescimento dela, como Ela travou. também, como? Ela travou. Tá melhor agora? Tá. Então ela produz essa energia que ela absorve ali daquele sol, ela consegue transformar essa energia luminosa em energia química, energia que ela utiliza para o seu crescimento e também para que ela armazene nas suas células e também libere para que outros seres vivos, quando se alimentem dessa planta, eles consigam absorver essa energia, certo? Então, por que a gente chama de fluxo de energia? Porque essa energia que está presente aqui nesta planta, esses nutrientes que estão presentes aqui, vai servir para alimentar outro que ingerir esta planta, né? Quem come? Quem come planta, na verdade, quem come os produtores, quem se alimenta dos produtores, que é o que a gente chama de consumidores primários, porque eles são os primeiros consumidores ali que fazem a ingestão dos produtores. Não sei se você está conseguindo entender, certo? Por exemplo, aqui o gafanhoto, ele gosta de comer planta, certo? Quando ele ingerir esta planta, a energia que foi produzida aqui por esta plantinha vai conseguir ser passada aqui para esse gafanhoto, certo? E assim sucessivamente. Quando alguém ingerir esse gafanhoto, por exemplo, o sapo, quando ele ingerir esse gafanhoto aqui, o que é que vai acontecer com a energia que veio da planta, passou para ele e agora vai para onde? Vai para o sapo, certo? Quando esse sapinho morrer aqui, o que, que vai acontecer com o corpo dele? O corpo dele, os componentes desse corpo dele, os componentes orgânicos, componentes desse organismo aqui, vão ser decompostos por fungos e bactérias que são chamados de decompositores. Isso vai acontecer com todos os seres vivos, tá? Todos os componentes ali existentes dentro daquele organismo vai ser decomposto, serão decompostos, certo? Por decompositores que vão pegar todos esses nutrientes e esses nutrientes vão ser novamente absorvidos aqui por outra planta, certo? Que vai reiniciar esse ciclo aqui. Deu para entender isso que a gente chama de cadeia alimentar. Porque existe um fluxo de energia. Então a energia sai daqui da planta, vai para o gafanhoto, que vai para o sapo, e se outro animal ingerir esse sapo, vai para o outro, e no final, quando alguém morrer, esses nutrientes que estavam ali voltarão para a terra, para o solo, serão reabsorvidos por outras plantas, né? Por outros seres ali, e vai reiniciar aqui esse ciclo. Entendeu o que funciona? Então, isso aqui é um fluxo de energia através desses ecossistemas, é o que a gente chama de cadeia alimentar, certo? Existe o conceito de cadeia alimentar e existe o conceito também de teia alimentar. E você percebe que quando esse animalzinho aqui no último, que esse último animal aqui ele morrer, o que, que vai acontecer com os componentes desse organismo aqui? Eles voltarão para o solo, né?
para serem reabsorvidos novamente pela planta, né? Então, é isso aqui que a gente chama de reciclagem de nutrientes. Os nutrientes ninguém vai jogar fora, né? A natureza, a própria natureza, ela vai fazer naturalmente esse processo aqui de reciclagem desses componentes e fazer voltar esses componentes aqui para serem reaproveitados por outros seres e não serem jogados fora. E é isso que a gente vai ver lá na frente, que eu vou chamar aqui de ciclos biogeoquímicos. Então, todos os componentes que compõem aqui esses seres vão ser reciclados. A gente fala de ciclagem de nutrientes através desses ciclos, né? Deu para entender isso aqui, Israel? Deixa eu ver que horas são. São 10h22. Deu para entender isso aí? Ou não? Deu? Então, o que está acontecendo aqui? Ó, eu falei para vocês, os produtores, eles são chamados de produtores porque produzem seu próprio alimento, certo? Então, estão aqui absorvendo energia luminosa do sol, produzindo energia, se desenvolvendo. A energia que é acumulada aqui desses seres, desses produtores, vão ser passadas aqui para os consumidores primários, são chamados de primários porque é como se fosse o primeiro aqui a consumir os produtores, então a gente chama de primário, é o primeiro aqui, o primeiro nível trófico aqui dessa cadeia alimentar. Quem está na primeira posição aqui, na verdade a primeira é o produtor, então na segunda posição aqui, certo? O consumidor primário. Quem ingerir esse consumidor primário vai ser chamado de consumidor secundário. Quem ingerir esse consumidor secundário será chamado de terciário, e assim sucessivamente. Então cada ser vivo nessa cadeia, em ordem, se alimenta do ser que está posicionado anteriormente, ó. Então, esse que está aqui depois se alimenta desse anterior, esse se alimenta desse, esse se alimenta desse, e assim sucessivamente, certo? Deu para entender isso aí? Então, perceba, ó, produtores, consumidores e decompositores. Cada elo, ou cada nível trófico, que é cada posição, ó, é chamada de nível trófico. Então, primeira posição, primeiro nível trófico, trófos vem de alimento, tá? Por isso que ele chama de nível trófico. Então, primeiro nível trófico, produtores. Segundo, consumidores primários. Depois, terceiro, consumidores secundários. E quarto, o último aqui, decompositores, que é o que vai decompor o último nível trófico aqui, ou todos que, quando morrerem aqui, eles vão estar prontos ali para fazer a decomposição ou reciclagem daqueles nutrientes, fazer o resto daqueles componentes daquele corpo ali, daquele organismo, daquele cadáver, voltem para o solo, os nutrientes possam ser reabsorvidos novamente ali por outros seres, certo? Vão voltar ali para os produtores que vão reabsorver ali daquele solo, certo? Beleza? Então, ao morrer produtores, tanto os produtores quanto consumidores dos diversos níveis tróficos vão servir de alimento a fungos e bactérias, que são chamados de decompositores, que vão fazer o quê? Vão decompor, vão reciclar, vão fazer a ciclagem daqueles nutrientes, certo? E esses nutrientes vão voltar para o ciclo, realimentando ali, nutrindo os próximos seres que vierem, certo? E a teia, só para a gente não demorar demais, e a teia alimentar é quando você não tem aqui, como na cadeia, você tem aqui uma sucessão de eventos aqui de forma linear, como aqui na foto, ó, é uma cadeia linear, ou seja, um ser que é consumido por outro, esse ser consumido por outro, que é consumido por outro. Só que na natureza, as coisas não acontecem assim de forma tão bonitinha, né? O sapo, ao mesmo tempo, está sendo ingerido pela cobra, que está sendo ingerido pelo pássaro aqui, só que, ao mesmo tempo, esse pássaro está sendo caçado também, ou ele está também... desculpa. Esse ser que está aqui em um determinado nível trófico, ele está alimentando e alimentando outro, pode alimentar também outros tipos de seres também. Então, ele está formando, na verdade, várias cadeias aqui, na verdade, ó. Como aqui, por exemplo, eu tenho as plantas, sementes, flores, frutos, que está alimentando os gafanhotos, mas também pode alimentar ratos. Esse rato está sendo alimentado, vai alimentar também os gaviões, e vai alimentar também o sapo, que vai alimentar também outros seres aqui, as serpentes, que também gostam, né, de comer ratos,
Enfim, vai alimentar diversos tipos de seres ao mesmo tempo. Então, perceba como se fossem várias cadeias aqui ao mesmo tempo. Essa planta, perceba, vou fazer uma cadeia aqui, ó, as plantas alimentando o gafanhoto, consumidor primário, que alimenta o escorpião, consumidor secundário. Esse escorpião aqui, ó, cadê? Tô nem vendo a setinha aqui dele. Planta, coelho, raposa, ó, caititu indo aqui, certo? Então, tem várias cadeias alimentares aqui, todas juntas, certinho? Ó, a raposa também se alimentando aqui do caititu, as plantas alimentando ele também aqui, e as onças caçando eles aqui, as andorinhas sendo caçadas aqui pelos gaviões, o gafanhoto aqui sendo caçado por essas andorinhas, ao mesmo tempo que estão sendo caçados por escorpiões também e por sapos também. Então perceba que esse bichinho aqui tem vários predadores aqui para ele, né? Tem vários seres que se alimentam dele aqui também, certo? Beleza? Deu para entender isso aí? Olha que coisa interessante. O gafanhoto está alimentando aqui um besouro carnívoro. Olha que legal. E vai alimentar a andorinha, e a andorinha vai ser caçada pelo gavião. Você perceba que você pode montar várias cadeias alimentares aqui que funcionam ao mesmo tempo. No final, todos esses seres aqui, quando eles morrerem, todos eles serão decompostos pelos decompositores, certo? Então, o mesmo organismo aqui na teia alimentar, ele participa de várias cadeias aqui ao mesmo tempo, em níveis tróficos diferentes. Então, em uma determinada cadeia, por exemplo, o gafanhoto ou escorpião é um consumidor secundário, mas em outra ele pode ser o terciário, ele pode ser o quaternário, vai depender da cadeia em que ele está inserida, certo? Deu para entender isso aí? E a cadeia marinha, ó, produtores, consumidores primários, consumidor secundário, terciário. Aqui a gente tem, no caso, o produtor, que é o fitoplâncton, né? Que são as algas que alimentam, na verdade, zooplânctons, os microcrustáceos, por exemplo, que alimentam os peixes carnívoros aqui, ó, consumidor secundário, olha ele aqui, e alimentam aves, certo? Então, um exemplo aqui, fitoplâncton aqui, os produtores, fito vem de plantas, né? Então, tem um plâncton aqui, são esses animaizinhos menores que alimentam aqui o zooplâncton, são os maiorzinhos que se locomovem. Na verdade, ele não tem a capacidade de locomoção, né? E alimentam os consumidores secundários, que alimentam os terciários, os quaternários são maiores, e todo mundo, quando morrer, vai ser decomposto de forma igual aqui pelos decompositores, certo? Então, níveis tróficos em ecossistemas terrestres e aquáticos. Esse caso aqui estamos falando do ambiente aquático, né? Ambiente marinho. Deu para entender isso aí? Então, os produtores são os microscópios, são seres microscópicos, bactérias e algas, ó, que eles flutuam, são chamados de plâncton, porque eles flutuam, eles são arrastados pelas correntes, né, marinhas. Eles não têm força para vencer a força das correntes. E as plantas, aí, e o fitoplâncton, planta errante ou plâncton fotossintetizante, ou seja, que realizam fotossíntese, certo? E é isso. Então, vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua aqui pelo que a gente iria trabalhar hoje, que é essa aula aqui, que é a continuação aqui desse material sobre fluxo de energia. Eu vou falar um pouco mais sobre os níveis tróficos de novo e vamos falar sobre os ciclos biogeoquímicos, tá ok? Beleza aí? Certinho? Então, tá aí, Léo? Tô. Então, ok, ó. Eu botei uma atividade lá para você hoje, para vocês, mas como eu ainda não comecei, vou começar amanhã, então você deixa para fazer amanhã, tá? Não precisa fazer hoje não, tá bom? Certinho? Deixa eu fechar aqui.